Fala rapaziada, tudo bem? Bora para mais um pós-jogo deste Campeonato Brasileiro, desta vez da vitória do Botafogo por 3-0 diante do Bahia no Newton Santos. O Botafogo chega à 11ª vitória no Campeonato Brasileiro atuando no Newton Santos, 100% de aproveitamento, e o Bahia, após ter conseguido um triunfo gigante na partida contra o Red Bull Bragantino em casa, sofre o revés contra o líder do Campeonato Brasileiro. Já era bem difícil, né, de que o Bahia conseguisse sair do Rio de Janeiro com um resultado positivo, e isso se concretizou. Como nós aqui do canal temos muitos torcedores botafoguenses e também baianos que acompanham, né, aqui o nosso trabalho, vamos dividir essa análise, né, os primeiros 5 minutos e pouquinho, vamos falar um pouquinho mais do Botafogo, e o restante a gente fala aí da atuação do Bahia. Fato é que, se eu bato bastante na tecla de que o Botafogo tem uma postura muito ruim fora de casa no Campeonato Brasileiro e também nas partidas pela Sul-Americana, em casa eu tenho que elogiar, e eu sempre elogio, né? Porque a postura é diferente. O Botafogo teve mais uma vez, né? Muito visível como o Botafogo é uma equipe muito mais agressiva, como muda a bola de lado, de corredor com bastante velocidade, como consegue finalizar mais, como consegue chegar ao gol com mais clareza. E foi mais uma vez diante do Bahia, né? O Botafogo abriu o placar com 2 minutos de jogo, 3 minutos de jogo, numa jogada em que o Eduardo recebe essa bola, né? Uma bola quebrada, a zaga do Bahia rebate e o Eduardo consegue recuperar essa segunda bola, joga pro Vitor Sá, o Vitor Sá encontra o Diego Costa. Quando o Botafogo contratou o Diego Costa, veio muita gente falando, na verdade falando não, mas com muita dúvida referente a ele, se ele conseguiria desempenhar, se ele conseguiria ter bons momentos com a camisa do Botafogo. E ficou bem evidente, né, cara? Quando eu fiz um vídeo explicando como é que ele tava, a sua situação física e técnica, eu falei àquela altura: o Diego, ele precisa ser abastecido, a bola precisa chegar. Se ela chegar dentro da área com uma certa facilidade para ele finalizar, é um abraço, ele vai empurrar para dentro, porque ele sempre se caracterizou ao longo da sua carreira por ser esse centroavante, por ter essa capacidade. E não à toa, hoje fez 2 gols, o primeiro num chute cruzado para abrir o placar e o segundo já na segunda etapa, né, num cabeceio. Acho que foi falha do goleiro do Bahia, mas do Marcos Felipe, né, mas eu vou comentar um pouquinho mais pra frente aí sobre a atuação da equipe baiana. Gabriel Pires, mais uma boa partida dele, ele que tá retornando de lesão. Na partida do meio da semana pela Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, ele já foi titular, fez o gol do Botafogo. Hoje novamente teve participação fundamental, deu assistência pro segundo gol, pro gol do Diego Costa, né, o segundo gol do Botafogo e também do centroavante. Teve boa movimentação. É claro que ele não é um cara dinâmico, tem uma característica bem diferente do Tietê, mas ele entrega uma qualidade técnica melhor no passe, né? Um cara que acalma mais o jogo, né? O Tietê é mais um motorzinho que faz o time jogar, faz o time andar pra frente. O Gabriel tem uma característica diferente, conseguiu ter uma boa atuação. O Segovinha, iniciando a partida como titular, foi muito bem também. É um jogador muito habilidoso, né? Teve chance de fazer o gol naquela jogada em que encontraram ele em jogada de mano a mano, ele foi cortando para dentro, finalizou de canhota. Então assim, foi uma atuação do Botafogo convincente, como vem sendo em casa, né? No Newton Santos o Botafogo quase sempre convence, quase sempre consegue controlar o adversário. Hoje até acho que deu algumas chances pro Bahia, né? Desnecessárias. Teve uma jogada cara a cara do Ademir com o Lucas Perry no início do primeiro tempo. Mas assim, o JP Galvão foi um cara, uma surpresa positiva, né? Ele que, na partida contra o Defensa e Justiça pela Sul-Americana, no meio da semana, eu disse que no primeiro tempo ele estava tendo uma boa atuação, mas na segunda etapa ele caiu bastante de rendimento. Não à toa o Lage optou por tirar o atleta, né? Por substituir o jogador. Ele já ia substituir antes do empate, e do empate depois ele colocou o Janderson para atuar. E hoje ele foi muito bem, cara. Principalmente defensivamente, foi uma partida bem segura dele. O Hugo, mais uma vez, né, no meio da semana, eu fiz um vídeo aqui no canal elogiando ele, falando que ele é um cara cada vez mais importante com as lesões, com os problemas de suspensão que o Marçal tá tendo. O Hugo tá entrando, tá dando conta do recado e mais uma vez fez uma partida muito boa. Não à toa deu assistência pro gol do Luiz Henrique, né, o terceiro gol do Botafogo. Então, partida bem convincente realmente. Eu não assisti ainda a coletiva do Lage, costumo assistir a coletiva da maioria dos técnicos do Campeonato Brasileiro, né, após cada rodada. Então, com mais calma, eu vou assistir, vou tentar entender as decisões dele. Claro que a gente imagina, principalmente a entrada do Segovinha, né, para ter um pouco mais de controle, para ser um atleta que não entrega explosão, mas entrega
um drible um pouco mais curto para se associar por dentro com o Eduardo. O Eduardo fez uma partida excepcional, mais uma vez, um excelente jogador que é, né? Então, enfim, Botafogo mantém 11 pontos na liderança, porque o Palmeiras venceu o Vasco por 1-0, mas uma vitória muito importante, né? Claro, agora vai ter o clássico contra o Flamengo na próxima rodada pelo Campeonato Brasileiro, também em casa no Newton Santos, mais um confronto importantíssimo, dessa vez direto, né? O Flamengo dá para considerar que ainda está na caça pelo Botafogo, do líder, né? Até pela pontuação, ainda tem margem para isso, pelo desempenho difícil, mas a gente sabe que matematicamente ainda tem essa chance, então é um jogo importantíssimo pro Botafogo. Acho que chega para um momento bem melhor que o Flamengo, né? Dá para considerar que é favorito, até pelo 100% de aproveitamento do time em casa no Campeonato Brasileiro, até pelo que o time está atuando, tem a volta do Marçal, pode contar com a volta do Tiquinho, né? Não imagino que ele vai iniciar jogando como titular, mas pode ser que ele ganhe minutos, principalmente no segundo tempo, a depender do que vai acontecer na partida. Então vai ter esse jogo importantíssimo, esse clássico contra o Flamengo, e aproveitar nessa boa fase do time e a má fase que o Flamengo está fazendo. Mas sem dúvida que hoje sim, merece elogios. Já elogiei coletivamente, individualmente alguns atletas, e também o Lage. Acho que as mudanças dele foram bem pensadas, né? Acho que a decisão de manter o Gabriel Pires no time titular, principalmente com a suspensão do Tietê, foi boa. A opção do Segovinha também, a confiança que ele deu pro JP Galvão, a mesma coisa. Então, enfim, não tenho o que criticar, não. Algumas coisinhas, né? Como eu citei, a jogada de mano a mano que o Ademir teve com o Lucas Perry, mas passivo de passar batida, até porque o Botafogo conseguiu construir uma vitória muito boa por 3-0. Vamos para a análise do Bahia. Assim, é que o placar ele condiciona bastante a gente avaliar o que foi a partida, né? Até porque 3-0 foi um placar bem elástico, até pelo que o Bahia criou, pelo que teve de oportunidades, né? Teve aquela jogada de mano a mano, de cara a cara do Ademir com o Lucas Perry, e aí o Ademir não pode perder aquela oportunidade, né? Porque já estava 1-0 pro Botafogo, e se o Bahia consegue empatar, pode causar uma outra vertente na partida, pode causar outras situações. E ele não pode, cara. Ele tava seguro, tava cara a cara. Acho que o Adrielson não tinha chegado assim para pressionar. Claro que ele tava chegando para incomodar, para dificultar, mas ele ainda não tinha chegado. Então o Ademir tava tranquilo para conseguir finalizar, e ele de fato perdeu o gol. Ele acabou chutando em cima do Lucas Perry e perdeu uma grande chance. O Cauli saiu machucado. O Cauli, inclusive, tava fazendo mais uma excelente partida com a camisa do Bahia. Infelizmente teve essa lesão complicada, né? O Mingote é um outro atleta que teve oportunidade para finalizar, para fazer o gol, e ele acabou perdendo. Assim, é um problema crônico do Bahia, né? A questão do 9, a questão do centroavante. O Everaldo teve oportunidade, o Mingote também está recebendo, e nenhum consegue dar conta do recado, né? O Rafael Ratão já foi testado na estreia dele contra o São Paulo, inclusive foi testado nessa posição, mas ele rende mais aberto pelo lado esquerdo. Acho que o Rafael Ratão fez uma partida bem segura. O Gilberto é um cara que a gente percebe que ele é muito diferente, né? Principalmente quando ele tem liberdade para chegar ao ataque. Ele é muito firme nos duelos e enfrentou um jogador muito forte em jogada de mano a mano, em jogada de contra um, que é o Vitor Sá. Mas assim, tem algumas coisas, cara, que o Bahia não pode dar bobeira. Por exemplo, não pode tomar gol com 3 minutos, 4 minutos de partida logo no início, né? E assim, na volta do segundo tempo, acho que a equipe deu muitos espaços, muitos contra-ataques pro Botafogo. E aí, quando você dá espaço pro Botafogo contra-atacar, aí é letal, cara. A gente tá falando aí do melhor contra-ataque do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é letal quando tem espaço para correr, para percorrer. E assim, Luiz Henrique, Vitor Sá, o próprio Segovinha, Carlos Alberto, que não entrou hoje, Júnior Santos, são caras que têm essa capacidade para atacar o espaço, para ter essa explosão, essa velocidade. E o Bahia, se não competir, se você não tirar o passe, se você não incomodar, se você não fizer a falta, um abraço. O Botafogo vai lá e vai te agredir e vai sim fazer o gol, e foi realmente o que aconteceu. Eu entendi o que o Paiva fez, né? Porque ele puxou um pouquinho o Gilberto para jogar mais para dentro, abriu o Ademir para pisar na linha lateral. Do outro lado, o Camilo Cândido atacava bastante, tinha mais liberdade. O Rafael Ratão fechava também por dentro. Mas, cara, eu acho que faltava uma intensidade maior para você criar oportunidades. Já citei a boa partida que o Cauli fez até a sua lesão.
foi um cara que participou bastante mais uma vez, mas eu acho que o Bahia é muito dependente dele. Acho que às vezes falta você ter uma intensidade no passe, você mudar lá de corredor com mais velocidade para você conseguir criar mais oportunidades. E olha que eu acho que o Bahia criou chances de gol. Também no segundo tempo, né, quando obviamente o placar já estava resolvido, já estava 3-0 pro Botafogo, o Bahia até criou 1, 2, 3 oportunidades assim para conseguir fazer, para conseguir finalizar, e finalizou mais em cima do Lucas Perry. E também a gente tem que destacar o momento que o goleiro do Botafogo está vivendo, né? Sem dúvida, é o melhor goleiro do campeonato. Eu acho que não foi, o resultado não foi, assim, o desempenho do Bahia não condiz com o que foi o resultado, tá? Não era para ter sido 3-0, acho que ficou um pouquinho elástico, acho que o Bahia merecia ter saído do Rio de Janeiro com pelo menos um gol marcado, mas, cara, tá enfrentando um adversário duríssimo, cara, o líder do Campeonato Brasileiro, apenas 2 derrotas no campeonato, 100% de aproveitamento em casa, então dá para imaginar que já era esperado. Infelizmente, para a torcida do Bahia, esse resultado negativo. Agora, o mais importante, o campeonato do Bahia, é na próxima rodada, contra o Vasco, em casa, com o apoio da sua torcida, torcer para que o Cauli consiga se recuperar, que não tenha sido nada grave, apenas um incômodo, e aí sim o Bahia tem que propor, tem que incomodar, tem que fazer a partida que fez contra o Bragantino em casa, 4-0, vai enfrentar, claro, um adversário duríssimo, que está vindo numa sequência boa, apesar da derrota hoje diante do Palmeiras, fez um jogo bem seguro, bem ok mesmo, diante das limitações. Imagino que o Payet, o meia francês que veio agora para o Vasco, deve estrear contra o Esquadrão, então o Bahia tem que se impor e, assim, jogo de 6 pontos, né? Vai ter que realmente, assim, o Campeonato do Bahia é contra essas equipes, e acho que tem capacidade, sim, de se impor, de conseguir incomodar, de conseguir criar oportunidades, de ser mais seguro defensivamente. Acho que o Bahia tem, com o apoio da sua torcida, que é sempre muito bom, muito forte, venceu o Vasco lá na Arena Fonte Nova, né, no Bahia em casa. E, bom, espero que o Bahia consiga se recuperar diante desse baque sofrido. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários, seja o torcedor botafoguense e seja o torcedor baiano. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.